Fala, rapaziada, professor Flauzino na área, professor de língua portuguesa. Como é a minha didática? O que eu penso de concurso público? Vocês não querem virar professor de português, porque cada um já tem a sua profissão. Qual é o sonho de vocês? Chegar na prova, acertar a questão, passar e pronto. Então é isso que eu faço, sabe? Eu entrego de mão beijada, bem mastigado a matéria para você. Não adianta nada, da exceção se não cai na sua prova. Então eu tenho que acertar como cai na sua prova. E é isso que eu faço, tranquilo? Muita dica, muito bizu. Lembre, você não quer virar professor, você quer passar no concurso. E é isso que eu faço, tranquilo? A aula de hoje é sujeito, e sujeito é muito importante. Importante para quê? Página, concordância, sim. Transitividade, não. E parou, professor. Transitividade? Rapaz. Você vai ver na aula de hoje transitividade envolvendo o sujeito. Na aula de hoje você verá concordância envolvendo o sujeito. Se você aprender sujeito, você nunca mais irá errar concordância verbal. Tranquilo? Então, vamos lá. Beleza? Tá aí. Língua portuguesa, professor Flauzino. Vamos embora. Aí eu coloquei aqui uma definição de sujeito, mas olha para cá pro titio. Não cai definição de sujeito. Então por que você colocou? Porque tem que colocar, mas não cai. Mas não custa nada dar uma olhada, tá? Vamos lá. Sujeito é o termo de oração de quem se diz alguma coisa. É quem estabelece a concordância com o verbo. Percebeu o que eu disse? Olha só que legal. Aprendeu sujeito, aprendeu concordância. Então, a relação com o verbo. Segundo, Lázaro Garré. O sujeito é o termo da oração que funciona como ator ou como suporte do predicado. Não irá cair na sua prova. Não irá cair na sua prova. É o termo que faz o verbo ser conjugado. Percebeu a importância do sujeito? É o termo sobre o qual se afirma alguma coisa. É o termo da oração que indica o tópico da comunicação representado por pessoa ou coisa, de quem afirmamos ou negamos uma ação ou uma qualidade. Não se preocupe com isso, meu aluno. É o termo da oração que comanda ou rege o verbo. Tá vendo? É o núcleo, entendeu a importância de saber sujeito? Tá entendendo? Então, é muito importante saber sujeito para saber o quê? Concordância. Flauzino, na banca IDECAN, qual é o tipo de sujeito que mais cai? Boa pergunta. É o sujeito inexistente. Agora, cuidado. O sujeito inexistente também pode ser chamado de oração sem sujeito. E também pode ser chamado de sujeito zero. Isso aqui caiu no ano de 2019 na banca IDECAN. 2019. Então vem para cá. Sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito zero. É a mesma coisa. Professor, dos três, eu tenho que memorizar que nome? Os três, porque em 2019 a banca IDECAN cobrou sujeito
zero. Aí quando caiu na prova, aí o aluno, eu sei o que é sujeito inexistente, eu sei o que é oração sem sujeito, mas eu não sei o que é zero. Perdeu a questão. Então vamos lá de novo? Professor, você repete muito. Claro que eu repito. Para aprender tem que repetir, elaborar e consolidar. Repetir, elaborar, consolidar. Então vou repetir muitas vezes sim. Sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito zero. Beleza? Professor, tranquilo. Tranquilo? Vamos lá. Classificação do sujeito, como eu já disse para você. Eu posso chamar esse sujeito de inexistente. Eu posso chamar de oração sem sujeito. E eu também posso chamar de sujeito zero. Inexistente, oração sem sujeito ou sujeito zero. Tranquilo? Zero. Caiu na banca IDECAM em 2019. Professor, mas quem traz isso? Qual é o gramático? Está aqui. Um cara chamado Cláudio César Henriques e outro cara chamado José Carlos de Azeredo. Professor, por que você coloca o nome dos gramáticos? Porque se um dia for entrar com recurso, como é que entra com recurso numa prova? Eu acho que a questão 10 está errada. Eles não vão nem ler. Como é que você entra com recurso? Acurada a banca, peço a anulação ou mudança de gabarito da questão tal, pois os gramáticos José Carlos de Azeredo e Cláudio César, entendeu? Então, se você não citar o nome do gramático, a banca não aceita o seu recurso. Tranquilo? Então, inexistente, oração sem sujeito ou zero. Beleza, professor? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Vamos lá. Beleza. Comentário didático sobre a denominação sujeito inexistente. Restrições lógicas à expressão. Se inexistente como sujeito, devem ser debitadas a excessos filosóficos e baratos. Melhor seria chamar sujeito zero, o que estaria mais de acordo com a modernidade terminológica. Essa explicação também não cai para vocês. Só estou colocando para provar que existe sujeito zero. Agora, olha que legal. Qual é do sujeito inexistente a regra que mais cai? Vou colocar aqui. A regra que mais cai é a do verbo haver. Quando eu posso trocar esse verbo haver ou pelo verbo existir ou pelo verbo ocorrer ou pelo verbo acontecer. Esta é a primeira regra e a que mais cai. Então vamos lá? Quando eu tenho o verbo haver e posso trocar por existir, ocorrer, acontecer. Então quando eu fizer assim, qual é o verbo? Haver. Quando eu fizer assim, existir, ocorrer, acontecer. Cara, você já vai decorar, mas eu não quero decorar. Mas você vai decorar, mas eu não quero aprender. Não tem como, você já aprendeu. Então vamos lá. Quando eu fizer assim, é que verbo? Haver. E quando eu fizer assim, é o quê? Existir, ocorrer ou acontecer. Vamos lá, então. O sujeito será inexistente quando eu tenho que verbo? Haver. E posso trocar por existir, ocorrer, acontecer. Então, percebeu? O sujeito será inexistente quando eu tenho verbo e posso trocar por decorou, acabou, meu irmão. Na prova, você tem que ter cuidado, né? Porque se você ficar lá, aí o fiscal, opa, colou, sai, colou, entendeu? Então, vamos lá. Quando eu tenho o sujeito, será inexistente. Quando eu tenho que verbo? Haver. E posso trocar por existir, ocorrer, acontecer. Então, quando eu tenho o verbo haver e posso trocar ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o sujeito, ele será o quê? Inexistente. Tranquilo. Agora, olha que legal. Quando o sujeito for inexistente, o verbo haver será
impessoal. Como é que pode cair numa banca? Primeira questão, marque a única frase que contenha verbo impessoal. Aí o aluno, eita, eu tenho que conjugar verbo? Claro que não. Quando o verbo será impessoal? Quando o sujeito for inexistente. Então, se a questão pedir para marcar um verbo impessoal, você tem que marcar a frase que contenha sujeito inexistente. E quando o verbo será impessoal? Quando eu tenho o verbo haver e posso trocar ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer. Tranquilo? Vamos para a terceira regrinha. Quando o sujeito for impessoal, o verbo ele fica no singular. Então, quando o verbo for impessoal, ele fica no singular. Bota para a sua cabeça. Verbo impessoal, verbo no singular. Verbo impessoal, verbo no singular. Verbo impessoal, verbo no singular. Então, de novo. Quando eu tenho o verbo haver e posso trocá-lo ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, sujeito inexistente, verbo impessoal, verbo no singular. Olha o exemplo. Havia jogadores no campo. Professor, há um erro grave de concordância. Não tem não. Tem, professor. Não é haviam, não? Olha só que legal. Haviam jogadores no campo. Haviam é que verbo? Haver. Tente trocar por um dos três. Existir, ocorrer ou acontecer. Existiam jogadores no campo. O verbo haver trocou por existir. Agora, olha só. Quando o verbo haver trocar por um dos três, o sujeito é o quê? Inexistente. Então, se a banca perguntar, havia jogadores no campo, sujeito, aí você vai colocar lá, sujeito inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo será o quê? Impessoal. Então, esse verbo haver, ele é impessoal. Quando o verbo for impessoal, ele fica no singular. Por isso que é havia e não haviam. Ah, professor, agora eu entendi. Então, esse verbo ele está no singular porque o sujeito é inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. Parfait, perfeito. Percebeu? Mas, professor, pergunte. E jogadores? Jogadores seriam o quê? Boa pergunta, minha aluna. Boa pergunta, meu aluno. Cara, olha só como o bizu salva. Olha para cá. Quando o sujeito for inexistente, o verbo for impessoal e o verbo ficar no singular, olha que lindo. O verbo haver, ele sempre será um verbo transitivo direto. E ele sempre pede um objeto direto. Então, olha para mim. Quando o verbo haver puder ser trocado ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o verbo haver sempre será verbo transitivo direto. Sempre. Sempre que o verbo haver puder ser trocado ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o verbo haver sempre será um verbo transitivo direto e sempre haverá um objeto direto. Vamos lá? Vamos embora. Havia, trocou por que verbo? Existir. Existiam jogadores. Então você já sabe que esse verbo será um verbo transitivo direto e jogadores será um objeto direto. Professor, para a aula? Para a aula? O que foi? Não pode, meu irmão. Não pode ser tão fácil assim. É, cara. Lembra que eu disse? Eu não vou te transformar em professor de português. Eu vou te transformar em um servidor público.
Pegou a questão, acertou. Pegou a questão, acertou, foi embora, dia da posse. Todo mundo chorando, anotando. Primeiro dia de trabalho, alegria pura. Tá certo? Cara, não, assim, você olhar o seu nome lá no Diário Oficial, a sensação é maravilhosa. Maria, aprovada. José, aprovado. É muito bom. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Olha só que legal. Presta atenção aqui. Havia jogadores no campo. Jogadores não é o sujeito. Jogadores é o quê? Jogadores é o objeto direto. Lembra que eu disse? Objeto direto. Se os jogadores é o objeto direto, pessoal, havia vai ser o quê? O que vai ser havia? Isso! Muito bom! Olha aí. Havia será um verbo transitivo direto. Perfeito, perfeito. É isso. Então não tem como errar. Professor, coloca outro exemplo. Vamos lá. Vou colocar outro exemplo. Havia carros na rua. Vamos lá? Primeira coisa, olha o verbo. Primeira coisa. Havia carros na rua. Qual é o verbo? Havia, haver. Dá para trocar por um daqueles três verbos? Existir, ocorreu, acontecer? Vamos lá. Existiam carros na rua. Deu para trocar. Então, se deu para trocar, o sujeito vai ser o quê? Inexistente. O verbo será o quê? Impessoal. O verbo fica no singular. O verbo haver será verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Vamos lá, né? Havia carros na rua. Existiam carros na rua. Aí tem a banca, rapaz, a banca, a banca não vale de nada. Essas bancas não valem de nada. Elas vão querer porque vão querer te reprovar. E nós não vamos permitir isso. A banca, tá? Vai querer reprovar você. Olha como que a banca vai te induzir ao erro. Na linha 14 do texto, havia carros na rua, o sujeito é. Aí, carros. O cara, certo? Não, rapaz. Sujeito não é carros. O sujeito é sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Ou zero. Quando o sujeito for inexistente, o verbo será impessoal. Quando o verbo for impessoal, o verbo fica no singular. Por isso que é havia e não haviam. Agora, o mais importante. O verbo haver, ele será o quê? Verbo transitivo direto. Então, o havia é um verbo transitivo direto. E ele pede o quê? Ele pede objeto direto. Havia o que na rua? Carros. Então, carros é um objeto direto. Professor, agora eu não erro mais não. Pessoal, entenda, eu não vou ficar só lendo o slide, tá? Eu vou escrever. Eu gosto de escrever, tá? Eu fiz uma formação em neurociência. Se você soubesse a importância da escrita manual, cara, a escrita manual atinge parte do nosso cérebro que a digitação não atinge, tá? Então eu vou escrever muito e eu vou repetir no slide, porque para aprender que repetir, elaborar e consolidar. Então eu vou repetir demais, eu vou repetir muito, tá? Até você passar. Depois que você passar, você vai me convidar para a sua festa da aprovação. Muito suco de caju e muito suco de melancia. Professor, por que caju e melancia? Porque para mim são os melhores sucos que tem. Melancia e caju. Oh, meu Deus. Meu pai do céu, fica até com água na boca. Tranquilo? Vambora. Agora, cuidado. Cuidado com o quê, professor? Cuidado que não esqueça. A banca sempre vai querer te eliminar. Sempre. O que a banca pode fazer com você? Olha para cá. Essa banca, ela não vale nada, tá? O que a banca pode fazer com você? Preste atenção. Os verbos existir
ocorrer, acontecer, eles são verbos pessoais. Vamos pensar? Professor, o que é um verbo impessoal? Boa pergunta. Pessoal é quando pede sujeito. Prefixo de negação. Então, verbo impessoal é quando não tem sujeito. Verbo pessoal é quando pede sujeito. Então, se cair assim na prova, marque a única frase que contenha verbo pessoal. É aquilo que pede sujeito. Verbo pessoal é o que pede sujeito. Olha que coisa linda. O verbo existir, o verbo ocorrer, o verbo acontecer, eles são verbos pessoais. O que é um verbo pessoal? É quando ele pede sujeito. Então ficou fácil. Quando você encontrar na sua prova, quando você encontrar na sua questão o verbo existir, o verbo ocorrer, o verbo acontecer, ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal pede o quê? Sujeito. Então, se você encontrar o verbo existir lá escrito, pede sujeito. O verbo ocorrer lá escrito, pede sujeito. O verbo acontecer lá escrito, pede sujeito. Acabou, parceiro. Encontrou, pede sujeito. Olha que legal. Presta atenção aqui, ó. Existia um aluno. Existia. Qual é o verbo? Existir. Ele não está escrito? Está. Você não está vendo? Sim. Então ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal é quando pede o quê? Verbo pessoal é quando pede sujeito. Então, nesta frase há um sujeito. Existia um aluno. O que existia? Um aluno. Então, um aluno nós chamaremos de sujeito. Tranquilo? Vamos apagar aqui? Vamos apagar. Apaga tudo. Apagou. Vamos lá. Não esqueça, tá, pessoal? O verbo. Não esqueça, tá? Por favor. O verbo. Calma aí. Vai dar certo aqui. O verbo existir, ocorrer, acontecer. Ele é o verbo o quê? Pessoal. Ele pede o quê? Sujeito. Vamos lá? Vou colocar duas frases que confundem muito o aluno na hora da prova. Vamos lá. Havia uma mulher. Tranquilo. Agora olha essa frase. Existia uma mulher. Não parece igual? Parece. Mas no sentido. Porque na sintaxe mudou tudo. Vamos lá? Havia. Qual é o verbo? Haver. Pode trocar por um daqueles verbos. Existir, ocorrer, acontecer. Então, sujeito inexistente. Colocar só a siglazinha, tá bom? Quando o sujeito for inexistente, o verbo será impessoal. O verbo haver, ele fica no singular. O verbo haver será um verbo transitivo direto. Uma mulher será o objeto direto. Agora, olha a frase de baixo. Existia uma mulher. Beleza. Olha que legal. Existia, qual é o verbo? Existir. Está escrito. Então, o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal pede o quê? Sujeito. Então, uma mulher aqui, a gramática vai chamar de sujeito. Percebeu que maravilhoso? Ah, professor, entendi. Então, quando aparece o haver e eu troco na mente
ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o sujeito é inexistente. Muito bem. Agora, quando o verbo existir já estiver escrito, quando o verbo ocorrer já estiver escrito, quando o verbo acontecer já estiver escrito, aí sim ele é pessoal, e verbo pessoal, ele pede o quê? Sujeito. Perfeito. Perfeito. Não tem que mudar. É isso. Professor, tô cansado. Você repetiu 1000 vezes. Deixa para ficar cansado depois da prova. Depois da prova você vai cansar, que é uma maravilha. Tá? Aí quando pegar o resultado, de 10, acertei 8 em português. De 10, acertei 9 em português. De 10, acertei 10 em português. Eu sei que você está aí, professor. Das 10 de português, se eu acertar 5, eu já fico alegre. Não, 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 não. Se você acreditar no processo, se você acreditar na metodologia, se estudar, repetir, elaborar, consolidar, você vai se dar bem na prova de português. Não se preocupe, beleza? Vamos apagar? Vamos apagar aqui. Apaga, apaga, apaga. Vambora. Bora. Existem jogadores no campo. Primeiro, olha o verbo, olha o verbo, olha o verbo, olha o verbo. Tá aqui, o verbo é existem, existir. Rapaz, tá aqui o verbo, né? Está aqui o verbo. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Tá aqui, ó. O verbo tá bem aqui. Aí você vai ver qual é o verbo. É o verbo haver ou é o verbo existir? É o verbo existir. Lembra que eu disse? Verbo existir, escrito pessoal. Pessoal é quando pede o quê? Sujeito. Então, existem jogadores no campo. Pediu sujeito. Qual é o sujeito? Existem o que no campo? Opa! Jogadores. Jogadores nada mais é do que o sujeito. Olha que legal. Tá bem aqui, ó. Jogadores será o sujeito. Não esqueça, lembra que eu disse lá no comecinho da aula? O verbo concordava com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vamos lá? Jogadores. Está no plural ou está no singular? Plural. Então o verbo tem que ficar no plural. Professor, eu estou com uma dúvida aqui. Por que quando o verbo haver puder trocar ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o verbo fica no singular? Boa pergunta. Porque o sujeito é inexistente. Então, entre aspas, ele não existe. Esse termo, ele não existe, lá na faculdade de letras não existe isso. Mas aqui, você não quer dar aula de português, entendeu? Sujeito inexistente, verbo no singular, porque ele não existe. Percebeu? Ah, professor, entendi. Tá vendo que não é tão difícil? Agora, cuidado, hein? Se apareceu haver e você trocar na sua mente ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, sujeito inexistente. Quando aparecer escrito os verbos existir, ocorrer, acontecer, ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal pede sujeito. Beleza? Tranquilo? De boa? Não vou ficar só lendo o slide. Eu vou escrever também. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Você vai cansar. Mas lá no dia da prova, quando você pegar a questão, você vai falar, não acredito. Não acredito que o Flau explicou isso bem direitinho. Flau é porque alguns alunos chamam de Flau, ou Flauzinho ou Flau, que é um apelido carinhoso, né? Então, vamos lá. Tranquilo? Tá belezinha? Ei, pss, olha pra cá. Pss, ei, tá tranquilo? Posso passar? Pode, professor. Vamos lá, então. Vamos lá. Com os verbos haver, estar, ficar, parecer e fazer, indicando tempo ou fenômeno da natureza
O sujeito é o quê? Inexistente. Deixa eu repetir. Professor, desses verbos, qual é o que mais cai? Haver e o fazer. Tá certo? Eu, como professor de concurso público, eu tenho que dar um caminho das pedras para você. O que eu faria? Eu estudaria aquilo que mais cai para aquilo que menos cai. Então, você já sabe que as bancas cobram mais o verbo haver e o verbo fazer. Então, você não vai ficar estudando primeiro o estar, o ficar. Estude primeiro aquilo que mais cai. Tranquilo? Estude primeiro aquilo que mais cai. Vamos lá, então? Apagar isso aqui tudo. Apaga, apaga, apaga. Beleza. Vamos embora. O que eu disse? Quais os verbos que mais caem? Qual? Qual verbo? Quais são os verbos que mais caem? É o verbo haver. E qual é o outro verbo? Qual é? Ah! Fazer. Então, deixa eu explicar para você. Vamos aqui. Quando o verbo haver indicar tempo, olha para cá. Quando a gramática diz tempo, não é chuva, raio. Não é isso não. Tempo é cronos, tempo cronológico. Professor, me mostra uma maneira de decorar? Vamos lá. Quando o verbo haver indicar, um dia eu fiz isso na sala, né? Aí o aluno, quando o verbo haver indicar, aí o cara, relógio. Não, amado, relógio não. Quando o verbo haver indicar tempo, quando eu fizer assim é o quê? Tempo. Vamos lá? Quando o verbo haver indicar tempo, sujeito, colocar aqui, o sujeito é inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo será o quê? Impessoal. Quando o verbo for impessoal, ele fica no singular. Vamos lá, então? Quando o verbo haver indicar tempo, sujeito inexistente, verbo impessoal e o verbo fica no singular. Professor, pode colocar um exemplo? Vamos lá. Há 2 dias não a vejo. Vamos lá. Qual é o verbo? A, que é do verbo haver. Há 2 dias não a vejo. 2 dias está indicando o quê? Tempo. Então, olha para cá, por favor. Quando o verbo haver indicar tempo, sujeito inexistente. Verbo impessoal. Verbo fica no singular. Por isso que há 2 dias. Beleza? Ei, professor. Ei, professor. Tá fácil. Tá fácil? Tá tranquilo? Então, vamos embora. Posso apagar? Claro que posso. Vamos lá, então. Apaga isso aqui. Apaga. Cadê apagar? Apagar. Apagou. Vamos lá. Tranquilo. Eu disse qual o verbo que mais caía? Eu disse que era o verbo. Quais eram os verbos que mais caíam? Qual? O verbo haver. E qual é o outro? O verbo fazer. Então, vamos lá, então? O verbo fazer. Quando o verbo fazer indicar tempo, perfeito. Tempo, tá aqui, ó. Tempo ou fenômeno da natureza. Professor, como é que eu vou decorar isso? Então, olha para cá. Quando eu fizer assim é tempo. Quando eu fizer assim,
fenômeno da natureza. Professor, que mico? Você acha que eu pagar esse mico? É melhor pagar um mico sendo servidor público do que trabalhando para os outros. É o que eu acho. Então, de novo, quando fizer assim, tempo. Quando eu fizer assim, fenômeno da natureza. Vamos lá? Quando o verbo fazer indicar tempo ou... Ah, muito bem. Ou fenômeno da natureza. Vamos lá. Quando o verbo fazer indicar tempo ou fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. O verbo é impessoal. Olha só. Faz 3 dias que ele partiu. Faz, qual é o verbo? Fazer. 3 dias é o quê? 3 dias é o quê? 3 dias é o quê? Tempo. Quando o verbo fazer indicar tempo, sujeito é o quê? Inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo é impessoal. Quando o verbo for impessoal, o verbo ele fica no singular. Vamos lá então? Vamos embora. Só estou vendo aqui o tempo, beleza? Porque não vamos extrapolar muito o tempo não, tá certo? Vamos lá. Faz 3 dias que ele partiu. Faz, indicando tempo. Sujeito inexistente, verbo impessoal e o verbo tem que ficar no singular. Por isso que é faz e não fazem. Percebeu? Por isso que é faz e não fazem. Tá aí. Eita, professor, você falava assim, fazem 3 dias que ele desapareceu. Não, é faz. Agora, olha o que eu vou ler para vocês. Segundo Cláudio César Henriques, que é um gramático, também é possível empregar opcionalmente a palavra que. Faz 3 dias ele partiu, faz 3 dias que ele partiu. Se eu fosse você, eu nem estudaria isso aqui. Deixa esse que como obrigatório. Eu só coloquei por desencargo de consciência, mas eu não me prenderia a isso aqui, tá bom? Não me prenderia. Tranquilo? Beleza? Professor, até agora tá tranquilo. Fale com o tio. Tá tranquilo? Tá belezinha? Por que tio? Porque o tio aqui já passou dos 40 faz tempo. Tranquilo? Então, vamos embora. Olha que legal. Tá certo? Deixa eu copiar agora uma coisa aqui que é muito importante para vocês. Cai muito em prova. Deixa eu botar, né? Cai muito em prova e vocês não podem errar. Tá? Aluno. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Pessoal, a banca. O que a banca vai fazer com você? Não confunda, tá, pessoal? O verbo fazer com o verbo faltar. Não confunda. Verbo fazer é uma coisa, verbo faltar é outra. Lógico, né, professor, que é diferente. Aqui, mas lá na prova o pessoal confunde, não sei por quê. Então, presta atenção. Quando o verbo fazer indicar o quê? Tempo ou que? Fenômeno da natureza, qual é o sujeito? Inexistente. Tranquilo. O verbo faltar, ele sempre vai pedir sujeito. Então, o verbo faltar sempre vai pedir sujeito. Sempre. Encontrou o verbo faltar, tem sujeito. Ah, mas eu não estou encontrando. Tem sujeito. Mas eu não estou encontrando, estou perdido. Tem sujeito. Tranquilo? Tem que ter sujeito. Lembra lá no comecinho da aula que eu disse? O verbo concorda com o sujeito. Por enquanto, tá? Por enquanto. Por enquanto. Você vai ver a exceção, mas não agora. Por enquanto, o verbo concorda com o sujeito. Por enquanto, o verbo concorda com o sujeito. Por enquanto, o verbo concorda com o sujeito.
Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Beleza? Tranquilo? Pô, pessoal, tá tranquilo. Então, vamos lá. Beleza. Olha só essa frase. Faltaram 2 minutos. Faltou 2 minutos ou faltaram 2 minutos. Beleza? Vamos lá. A letra está um pouco feia, mas é assim mesmo, né? Apaga aqui, apaga. Apaga, vem. Apaga, apaga, vem. Apaga, apaga, vem. Vamos lá. Caneta, tranquilo. Vamos lá. Faltaram 2 minutos. Beleza, qual é o verbo? Faltou, faltaram. É o verbo faltar. Lembre, verbo faltar sempre vai pedir sujeito. Então, o que foi que faltou? 2 minutos. É faltou ou é faltaram? Faltaram. Porque 2 minutos está no plural. Então, não é faltou, é faltaram. Agora, olha a diferença. Fazem 2 minutos que ela saiu. Faz 2 minutos que ela saiu, minutos, ou fazem 2 minutos que ela saiu. Tá muito feia essa letra. Deixa eu apagar aqui essa borracha. Vem pra cá. Beleza. Não. Calma aí. Cadê a borrachinha? Veja. Volta pra cá. Cadê a borrachinha? Volta de novo. A borrachinha. Vamos lá. Apagar isso aqui que tá muito feio. Colocar uma letrinha um pouquinho mais bonita, né? Bonita não vai ser não, mas é assim mesmo. Fazem 2 minutos. Presta atenção. É faz 2 minutos ou fazem 2 minutos? Perfeito! Rapaz, ouvi daqui. Faz, porque faz é o verbo fazer, indicando tempo ou fenômeno da natureza, sujeito é inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. Percebeu? Então aqui é faz e aqui é faltaram. Copie, pessoal. Pessoal, mas o mundo está moderno. Com todo respeito. Com todo respeito. Para passar em concurso não há modernidade. É o quê? Sentar na cadeira e estudar. Não tem modernidade, tá? Então você tem que copiar ou tem que digitar, entendeu? Faz um cadernozinho só para português. Anote bem direitinho que você vai ver a diferença que faz. Faça exercício. Tranquilo? Professor, já deu o bizu. Bora. Bola para frente. Vamos lá. Agora, olha que legal. Heitor faz hoje 15 anos. Presta atenção. O verbo fazer não é impessoal. Seu sujeito é Heitor. Assim parte para o plural em Arthur e Heitor fazem 15 anos. Professor, por que aqui o sujeito não é inexistente? Porque quem é que faz 15 anos? Arthur e Heitor. Percebeu? Então, quando cair Arthur e Heitor, João, Maria, minha empresa, percebeu? Então, aqui o sujeito não é inexistente, porque é no sentido de aniversário. Quando for fazer em completar aniversário, aí tem sujeito. Quando for fazer no sentido de completar aniversário, aí o sujeito é inexistente. Tranquilo? Beleza. Atenção! O que eu vou falar agora, eu preciso falar, mas não é de suma importância. Não é, tá? Vamos lá. Segundo um gramático chamado Silveira Bueno,
o verbo ter torna-se impessoal quando empregado no sentido do verbo haver. Tem dias que ele não apareceu por aqui. Quando eu falo tem dias, é há dias. Percebeu? Então, nesse sentido, o verbo ter, ele seria impessoal. Quando o verbo for impessoal, o sujeito é o quê? Inexistente. Flauzino, diga. Eu devo me preocupar com isso aqui, Flauzino? Não. Flauzino, isso aqui pode cair? Até pode. Mas qual é a probabilidade? 2%. Lembre-se, estude aquilo que mais cai para aquilo que menos cai. Tranquilo? Vamos continuar. Quando eu tenho um fenômeno da natureza, quando o verbo indicar fenômeno da natureza, o sujeito é o quê? Inexistente. Então, presta atenção. Quando eu fizer assim, é fenômeno da natureza. Então, quando eu tenho um fenômeno da natureza, o sujeito é inexistente. Quando eu tenho um fenômeno da natureza, o sujeito é inexistente. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, o verbo será intransitivo. Olha só. Ventava em Fortaleza. Ventava é o verbo. Ventava indica um fenômeno da natureza. Quando eu tenho um fenômeno da natureza, o sujeito será inexistente. Tranquilo? Então, se perguntar sujeito, inexistente. Agora, cuidado. Quando eu tenho fenômeno da natureza, o verbo ele é intransitivo. Professor, há alguma possibilidade da banca querer fazer uma pegadinha comigo? Claro que tem. Professor, você pode explicar como pode ser a pegadinha? Claro que eu posso. Vamos lá? Primeira pegadinha. Calma aí. Primeira pegadinha da banca. A banca não vai pegar os meus alunos. Não, 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 não. Vamos lá. Se eu colocar assim, ó. Choveram cadeiras no jogo. Beleza. Choveram cadeiras no jogo. Aí o cara, choveram, falando da natureza. Calma, 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 calma. Choveram cadeiras no jogo. Chover cadeiras. Eita! O que é isso? É divã da cadeira. Eita! Chover cadeira é um fenômeno da natureza? Cai cadeira do céu? Cai para você jogar? Não. Chove cadeira? Claro que não chove cadeira. Percebeu? Então, é uma figura de linguagem. Tá percebendo? Então, aqui, o sujeito não é inexistente. O sujeito é a palavra cadeira. Tá percebendo a pegadinha? Professor, e se eu colocar assim, ó? Choveu cadeira. Mesma coisa. Não chove cadeira do céu. Então, cadeira é o sujeito. Mas, prof, fala, pode cair para mim assim na prova? Claro que pode, tá? Muito cuidado com isso, tá? Para ser fenômeno da natureza, tem que ser verbo e tem que ser um fenômeno da natureza, tá? Cuidado. Choveram tomates sobre o orador. Tomates é o sujeito, não chove tomate do céu. Tranquilo? Beleza? Professor, eu acho que tá beleza. Então vamos lá então. Se tá beleza para mim também. Vamos lá. Pra cá. Apagar. Agora vamos lá. Vamos embora. Outro tipo de sujeito inexistente. Quando eu tenho o verbo ser indicando hora, data,
distância ou fenômeno da natureza, tá? Hora, data, distância, fenômeno da natureza ou tempo. Então, quando o verbo fazer indicar tempo, indicar fenômeno da natureza, indicar distância, indicar hora, indicar tempo transcorrido, o sujeito é inexistente. Tranquilo? Vamos colocar aqui, ó. Olha para cá pro titio. São 2 horas. São, qual é o verbo? Ser. 2 horas é tempo. Então, o sujeito, ele será inexistente. Tá aqui. Sujeito inexistente. Beleza? Professor, o verbo ser cai muito em prova? Cai, mas não despenca. Cai, mas não despenca. Tranquilo? É bom dar uma olhadinha nele. É bom dar uma olhadinha. Quando não cai, eu digo não cai. Mas quando cai, tem que olhar. Tá bom? Vamos lá. Olha que legal. Presta atenção aqui. Hoje são 15 de novembro. São indicando data. Sujeito inexistente. É tarde. É indicando o quê? Fenômeno da natureza. Sujeito inexistente. Era verão e as praias estavam lotadas. Era é o verbo ser. Verão, fenômeno da natureza. Sujeito inexistente. É madrugada. Madrugada é tempo. Então, sujeito inexistente. Então, quando o verbo ser indicar hora, data, distância e fenômeno da natureza e tempo, o sujeito é inexistente. Flauzino, para a aula. Rapaz, eu ouvi daqui. O que foi? Você disse, Flauzino, o que eu disse? Que quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular, Flauzino. Falei. Mas você escreveu, Flauzino. São 2 horas. E aí, Flauzino? Boa pergunta. Tem uma coisa que vocês amam na gramática. São as exceções. Vocês amam as exceções. Então, vamos para cá? Vem para cá. Quando o verbo ser, ele concorda com o número. O verbo ser, ele concorda com o número. Número. O verbo ser concorda com o número. São 2 horas, são 3 horas. Professor, mas se for 1 hora e 20 minutos. Concorda com a hora. 1 hora e 29 minutos. Concorda com a hora. 1 hora e 59 minutos. Concorda com a hora. Claro, tem outra exceção. Oh, meu Deus. Vamos lá. Indicando data, tem um problema. Presta atenção. Hoje são 10 de maio. Concorda com 10. Hoje é dia. Concorda com dia. Hoje é 18. Concorda com dia que está subtendido. Mas isto tem um problema. E qual é o problema? Uns gramáticos concordam e outros não. Vou dar um exemplo. O verbo ser pode concordar com o número, pode concordar com o dia que está expresso, ou pode concordar com o dia que está oculto. Quem que concorda com isso? Mauro Ferreira, Pasquale Espadoto e Idebrando A de André. Tranquilo. É 13 de maio. Concorda com o dia que está subtendido. Ou são 13 de maio. Tranquilo? Quem aqui concorda com isso? Mauro Ferreira, Pasquale Espadoto, Idebrando A de André e um cara chamado Francisco Platão Savion. Agora, quem é que não concorda com isso? Silveira Bueno, Hernani Terra, Evanildo Bechara, Luiz Antônio Sacconi, Rocha Lima,
Domingo Pascoal Segala, Leila Lauá Sarmento, Roberto de Melo Mesquita, Celso Cunha e Linden Sintra. Para esses gramáticos, qual é o certo? São 13 de maio ou é dia 13 de maio. Para esses gramáticos, a palavra dia não pode estar oculta. Não pode estar oculta. Para esses gramáticos aqui, a palavra dia pode estar oculta. Professor, na minha banca, na banca IDECAN, eu sigo quem? Esses gramáticos aqui, ó, tá? Para a banca IDECAN, todo mundo sabe que a banca IDECAN ama esses gramáticos. Celso Cunha e Linden Sintra e o Evanildo Bechara. Então, vamos lá, de novo, deixa eu apagar aqui. De novo. Ou eu falo, de novo. Ou eu falo, é dia 13 ou são 13, tá? Porque eu não posso falar para eles é 13, porque a palavra dia não pode ficar oculta. Tranquilo? Para a banca IDECAN, siga esses gramáticos. Olha que lindo. Olha o tanto de gramático que nós temos para entrar com recurso. Percebeu? É isso que eu faço, tá? Olha o tanto de gramático. Tranquilo? Bora. Vamos lá. Tranquilo. Beleza? Vimos o sujeito inexistente. Agora vamos para o sujeito simples e para o sujeito composto. Vamos lá? Sujeito simples apresenta um núcleo. Sujeito simples apresenta um substantivo. Heitor chegou muito tarde. Faça a pergunta ao verbo. Quem chegou tarde? Heitor. Então, o sujeito é simples, porque só tem um núcleo. Tranquilo? Agora, olha só esse bizu que eu vou te dar. Não será núcleo do sujeito. O que não pode ser núcleo do sujeito? Palavra com preposição antes. Palavra com preposição antes não pode ser o núcleo do sujeito. Palavra com preposição antes não pode ser o núcleo do sujeito. Vamos lá? O Homem de Ferro morreu no final. Quem morreu no final? O Homem de Ferro. Mas quem é o núcleo do sujeito? É a palavra homem. Por que a palavra ferro não pode ser o núcleo? Porque está preposicionado. Então, aqui, o sujeito é simples. Tranquilo? Professor, tá fácil. Vamos lá. Composto apresenta mais de um núcleo. Mais de um substantivo. Flauzino, Arthur e Heitor foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Flauzino, Arthur e Heitor. Tem mais de um substantivo. 1, 2, 3. O sujeito é composto. Tranquilo? Professor, tranquilo. Sujeito indeterminado. Os sujeitos indeterminados são de 3 tipos. Eu só posso ensinar um por enquanto. Por quê? Porque o resto é só quando vê transitividade. Então, vamos lá. O sujeito é indeterminado quando o verbo fica na terceira pessoa do plural, tá? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular.
Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado quando o verbo vem na terceira pessoa do plural e eu não sei quem cometeu a ação. E eu não sei quem cometeu a ação. Olha para cá. Pegaram meu celular. Pegaram. Terceira pessoa do plural. Eu sei quem pegou meu celular? Não. Então, o sujeito é indeterminado. Você deixou o seu carro no estacionamento. Quando você voltou, você falou, rabiscaram o meu carro. Rabiscarão. Terceira pessoa do plural. E você não sabe quem rabiscou. Tranquilo? Professor, tá leve, tá de boa. Então, vamos embora. Agora, olha essa frase de pegadinha. Arthur e Heitor leram o livro. Leram o livro de psicologia. Aí o cara, indeterminado. Não, olha só. Arthur e Heitor leram o livro. Quem leu o livro? Arthur e Heitor. Leram o livro de psicologia. Quem leu o livro de psicologia? Arthur e Heitor. Aqui ele não está indeterminado. Porque o que é indeterminado? Eu não sei quem praticou a ação. Aqui eu sei quem praticou a ação. Foi o Arthur e o Heitor. É o que eu chamo de sujeito oculto. Que é a mesma coisa aqui. Que é a mesma coisa aqui. Eita, deixa eu apagar aqui. Que é a mesma coisa aqui. Oculto é a mesma coisa aqui. Implícito, que é a mesma coisa que desinencial, que é a mesma coisa que elíptico. Professor, pode cair algum desses? Pode, é a mesma coisa. Oculto, implícito, desinencial e elíptico, tá bom? É a mesma coisa. Tá aqui, ó. Sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito desinencial, contextual. É a mesma coisa. O que é algo oculto? Ele está lá, mas eu não vejo. Quem pode ficar oculto? Eu, tu, ele, ela, nós e vós. Professor, e se o eles estiver oculto? Muito bem. Se o eles estiver oculto, o sujeito é inexistente. Beleza? Vamos lá. Cheguei tarde. Quem chegou tarde? Eu. O sujeito tá o quê? Oculto. Beleza? Tranquilo? Agora, presta atenção, pessoal. O sujeito também será oculto quando tem um verbo no imperativo. O que é um verbo no imperativo? Uma ordem. Vamos lá. Segundo Mário A. Perini, quando o verbo estiver no imperativo, o sujeito geralmente será oculto. Fechem o caderno. O verbo não está no imperativo? Então o sujeito é oculto. Tranquilo? Saia da sala. Não é um verbo no imperativo? O sujeito está oculto. Vamos lá? Os estudantes participaram das manifestações contra a corrupção. Marcaram presença. Quem marcou presença? Os estudantes. Quem marcou presença? Os estudantes. Então aqui eu também chamo de sujeito oculto. Por que não é indeterminado? Porque indeterminado eu não sei quem foi. No oculto eu sei quem foi. Aqui eu sei quem foi. Quem foi? Quem foi aqui? Quem foi aqui? Calma aí. Quem foi que marcou alguma coisa aqui? Os participantes. Cuidado com isso, tá, pessoal? Tem que ler a frase toda. Agora, vamos para a velha questão. Vamos lá? Houve um tempo. Houve, qual é o verbo?
haver. Houve é o verbo haver. O verbo haver, um tempo, está indicando tempo. Lembra que eu disse? Quando o verbo haver indicar tempo, quando o verbo haver indicar tempo, sujeito inexistente, verbo no singular. Sujeito simples, queima. Sujeito simples, queima. Oração sem sujeito, pois contém verbo impessoal. Lembra que eu disse? Inexistente, oração sem sujeito e verbo é impessoal. Gabarito C. C de coração. Próximo. Pesquisadores da USP elaboram lista de gestos. Quem elabora lista de gestos? Pesquisadores da USP. Então, aqui é o sujeito. É possível identificar o mesmo tipo de sujeito presente, exceto, vamos lá, o estado de saúde mental em que uma pessoa se encontra. Quem se encontra? Uma pessoa. O estudo foi realizado. O que foi realizado? O estudo. Elaboramos. Parou. Elaboramos. Quem foi que elaborou? Nós. O nós apareceu? Não. Então o sujeito é oculto, implícito, elíptico, desinencial ou contextual. No consultório psiquiátrico, apenas uma parte das informações é verbalizada. O que é verbalizada? Apenas uma parte das informações. Tem sujeito simples, tem sujeito simples, tem sujeito simples, aqui é um sujeito oculto. Gabarito C. Bora. Vamos lá. Não podemos pensar que eram frouxos e inconsequentes, tocando a lira enquanto a cidade ardia em chamas. O sujeito de podemos é oculto. Claro! Podemos. Quem é que pode? Nós. Nós podemos. Então, onde tem um, eu deixo. Onde não tem um, eu elimino. Aqui tem um? Tem. Aqui tem um? Não. Aqui tem um? Tem. Aqui tem um? Tem. Já estou de nada. Vamos lá. Essas versões escritas pelos vencedores que pretendiam se desfazer da Roma antiga são hoje superadas, proporcionalmente ao enfraquecimento da index. O sujeito do verbo são é vencedor. O que você faz? O que está entre vírgulas, você elimina. Vamos lá. Então, vambora. Essas versões, aqui não está entre vírgula, então eu elimino. Então, vamos lá. Essas versões são hoje superadas. Por que eu tirei o que está entre vírgula? Porque encurta a frase. Então, toda vez que você puder tirar o que está entre vírgula e não perde o sentido, fica mais fácil. Se perdesse o sentido, você tinha que deixar. Como não perdeu o sentido, aí você pode tirar. Então, vamos lá? Essas versões são hoje superadas. O que são superadas? Essas versões. Então, o sujeito são essas versões e não vencedores. Então, onde tem dois, eu elimino. Elimino, gabarito B de bola. Percebeu? Eu vou ensiná-lo, se Deus quiser, a fazer prova. Vai pegar uma prova e vai saber o que está fazendo, se Deus quiser. Foi essa geração de empregos a maior promotora da redução da desigualdade. Pega um verbo. Qual foi o verbo? Qual é o verbo? Foi essa geração de empregos a maior promotora da redução. Então, vamos lá. Quem foi a maior promotora da redução da desigualdade? Essa geração de empregos. Então, essa geração de empregos é o sujeito. Professor, sujeito composto, né? Não. Sujeito simples. Não, professor.
geração e empregos. Lembra que eu disse que não pode haver sujeito com preposição antes, né? Não pode ter sujeito, núcleo do sujeito preposicionado. Então, o núcleo é geração. Foi essa a maior... Essa quem? Essa geração de empregos. Gabarito B de bola. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. O sujeito da oração. O papel dos palhaços da saúde ao melhorar o estado psíquico de crianças doentes, principalmente das que sofrem de enfermidades graves e crônicas, é incomensurável. Você pode tirar tudo que está entre vírgulas. O que é incomensurável? O papel dos palhaços da saúde ao melhorar o estado psíquico de crianças doentes. Tudo é o sujeito. Então, o sujeito é composto. Não. Antes de palhaço tem preposição. Antes de saúde tem preposição. Antes de melhorar tem preposição. Então, o núcleo é a palavra papel. Sujeito. O papel dos palhaços da saúde. Tá? O papel dos palhaços da saúde. Núcleo, papel. Porque palhaço não pode ser o sujeito? Preposicionado. Saúde não pode ser sujeito? Preposicionado. Melhor não pode ser sujeito? Preposicionado. Só tem um núcleo simples. Viu? Saber preposição já ajudou muito. Preposição, hein? Vamos lá. Há anos. Qual é o verbo? Haver. E o verbo haver está indicando tempo. Vamos lá? Há anos, pesquisadores africanos notaram que o padrão de disseminação do Zika em macacos selvagens, acompanhados do chikungunya, entre os mesmos animais. Assinale a alternativa em que o uso do verbo haver no singular se justifica pelo mesmo motivo. Se você não soubesse sujeito, você erraria. Verbo haver, indicando tempo. Sujeito inexistente. Vamos lá? O Zika foi identificado há tempos. Opa! O verbo haver, indicando tempo. Gabarito A de aprovação. Haverá mudanças. Aqui não indicou tempo. Em Pernambuco há muitos casos. Aqui não indicou tempo. O agente havia combatido. Não indicou tempo. Gabarito A de avião. Eita, prof, que fácil. Bora. Assinale a alternativa cuja sentença foi escrita de acordo com as regras de concordância verbal, referente à correspondência entre verbo e sujeito. Faz milhares de anos. Parou aqui. Faz, qual é o verbo? Fazer. Quando o verbo fazer indicar tempo, sujeito, inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular, gabarito A. Prof, por que não é B? Poseidon e Zeus têm direitos iguais. Quem tem direitos iguais? Poseidon e Zeus. Sujeito composto, verbo no plural. Deveria ter um acento. O calor e o mar os cansou. É os cansaram. Então, já não é a C. O cardume buscaram. Repreenda, repreenda. O cardume buscaram. O cardume buscou. Haviam sérios problemas. Troca por existir. Existiam sérios problemas. Quando o verbo haver puder trocar por existir, o verbo haver fica no singular, gabarito A de aprovado. No âmbito da concordância verbal, assinale a opção correta. Vamos lá? Constância e assiduidade na atividade física faz. O que faz a diferença? Constância e assiduidade. Sujeito composto, verbo no plural. Faz muitos dias. De novo.
Quando o verbo fazer indicar tempo, sujeito inexistente. Quando o sujeito for inexistente, o verbo fica no singular. Gabarito B. Qual é o erro da C? Houveram muitos contratempos. Verbo haver trocou por existir. Existiram muitos contratempos. Quando o verbo haver trocar por existir, ele fica no singular. E lembra que eu disse? Quando o verbo existir estiver escrito, ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal pede o quê? Verbo pessoal pede sujeito. Então, esse verbo pede sujeito. Quem é o sujeito? Muitas formas de se manter indo constantemente. Núcleo, formas, plural, plural. Tudo que foi dado, tudo, igualzinho. Vamos lá. Ele quer, pessoal, a correta, tá? Então, olha que legal. Sempre que pedir, destaque o verbo. Faltar é o verbo, faltava é o verbo, faltar é o verbo, faltar é o verbo. Lembra que eu ensinei que o verbo faltar sempre pede sujeito? O verbo faltar sempre pede sujeito? Então, quem é o sujeito aqui? Incentivos, 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 incentivos. Incentivos, está no plural ou está no singular? Está no plural. Então, aqui deveria ser faltavam. Está errado e está errado. A minha função é ensiná-lo a fazer prova. Ensiná-lo, tá? Então, não adianta fazer de cima para baixo. Vai marcando os verbos. Veja qual é mais fácil. Então, o verbo faltar sempre pede sujeito. O verbo faltar sempre pede sujeito. Então, qual é o sujeito? Incentivos. Ou é a letra B ou é a letra C. Vamos ver qual é o outro verbo? Faltava incentivos para a prevenção. Infelizmente, não haviam em grande escala. Não existiam em grande escala. Não existiam em grande escala. Então, quando o verbo haver troca por existir, ele fica no singular, já não é gabarito D de dado. Ainda tem outro erro. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Verbo pessoal pede sujeito. E qual é o sujeito? Preconceitos. Então existem. Pessoal, eu vou ensiná-lo a fazer prova de concurso. Você não irá sair daqui professor em língua portuguesa, mas você irá sair daqui servidor público se depender de português. Tranquilo? Professor, falta correto, havia correto, existem correto. Percebeu? E a última, em muitas famílias não há o espaço para o idoso. Há é o verbo haver. Não existe. Quando o verbo haver trocar por existir, o sujeito é o quê? Inexistente. Ocorre o emprego do verbo haver, verbo impessoal. Pessoal, o verbo é impessoal quando mesmo, que eu esqueci? Quando o sujeito foi inexistente. Muito bem. E que se apresenta na terceira pessoa do singular. Por este motivo, dentre as concordâncias a seguir, apenas uma está correta, por tratar também de um verbo impessoal. Verbo impessoal é quando o sujeito for inexistente. Faz invernos. Parou aqui, parou aqui, parou aqui. Verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza. Quando o verbo fazer indicar tempo ou fenômeno da natureza, sujeito inexistente, gabarito A de aprovação. Choveu asneiras. Já não é essa. É choveram asneiras. E asneiras é o sujeito. Soa 15 horas no relógio. Sujeito, 15 horas. Aqui não se comete equívocos. Sujeito, equívoco. Mas, professor, esse verbo chover não é inexistente? Não. Só é inexistente quando for um fenômeno da natureza. Chover asneira não é um fenômeno da natureza. Lembra que eu disse que a banqueira quer pegar você com isso? Então tá aí, pessoal.
Os exercícios eu fiz um pouco mais rápido, por quê? Porque eu bati muito na teoria. Não adianta ir para o exercício se você não sabe teoria. Se você quiser adquirir o nosso curso, né, pegar esse curso maceteado para você passar no concurso, a nossa equipe vai colocar agora o link aqui para você adquirir o concurso do PB Saúde. Esse é um curso altamente bisurado. É um curso para você pegar, estudar, virar servidor público e se livrar da CLT ou então se livrar do trabalho terceirizado. Beleza? Tá certo? Reveja a aula, anote e qualquer dúvida, mande para o professor. Tranquilo? Pessoal, valeu e até a próxima aula, se assim Deus quiser. Beijinho, beijinho e flau, flau. Valeu, rapaziada.